No dia 4 de fevereiro, o presidente Donald Trump recebeu no Salão Oval da Casa Branca o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Ao abordar a questão da faixa de Gaza, Donald Trump defendeu construir uma riviera na faixa de Gaza. Mas o que seria fazer uma riviera na faixa de Gaza, como disse o presidente Donald Trump? Sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje. Caso você goste desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar com seus amigos e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Pessoal, então como foi dito, o presidente Donald Trump no dia 4 de fevereiro se encontrou no salão da Casa Branca com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. E naquele momento, então, ele aproveitou para falar sobre um plano que ele tem para a reconstrução da faixa de Gaza. O presidente Donald Trump se referiu à faixa de Gaza como um lugar que está cheio de destruição, como um local inabitável, e que seria necessário então que durante o período de reconstrução da faixa de Gaza, que a população palestina que ali vive, de cerca de 2 milhões e meio de habitantes, fosse então deslocada para países como o Egito e a Jordânia, para que então durante esse período de reconstrução esses palestinos fiquem lá e depois que a faixa de Gaza esteja então totalmente reconstruída, eles possam voltar. E ele pretende então fazer na faixa de Gaza uma espécie de riviera. O que seria uma riviera na faixa de Gaza? Seria basicamente ali você construir hotéis, resorts, escritórios, cassinos. É basicamente transformar a faixa de Gaza numa espécie ali de Las Vegas do Oriente Médio. E, como o Trump disse, depois que então essa riviera estiver totalmente construída, os palestinos então que estiverem em países como a Jordânia e o Egito, eles possam voltar para trabalhar nesses escritórios, nesses cassinos e nesses resorts. Bom, essa declaração pegou muito mal na comunidade internacional. Primeiro que o Egito não aceita já há muito tempo, já foi falado sobre essa possibilidade do Egito receber refugiados palestinos, até mesmo durante o governo Joe Biden, essa proposta ela foi enviada, né, pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para o governo do Egito, para que cidadãos palestinos durante o período ali da guerra fossem deslocados para o Egito, mas o Egito negou. E o Egito se demonstra contrário a isso pelo simples fato de que teme que no meio desses refugiados palestinos entrem ali indivíduos que são membros do Hamas. E então o Egito estaria importando para dentro do seu território o terror tananã do Hamas. E aqui eu quero fazer um parênteses para dizer o seguinte: às vezes aqui no canal eu uso a palavra terror tananã porque a nossa plataforma não permite que certas palavras sejam ditas aqui pelos usuários dessa plataforma. E quando você diz certas palavras que são proibidas, a inteligência artificial aqui do YouTube entende como se você estivesse fazendo uma apologia àquilo. Então, você sabe muito bem o que eu estou dizendo quando eu falo terror tananã. Fechando parênteses agora, essa fala ela está dentro de um contexto que a gente sabe muito bem que, como o presidente Donald Trump disse, a faixa de Gaza de fato está inabitável. Por que ela está inabitável? Porque lá no dia 7 de outubro de 2023, o grupo Hamas fez um ataque terror tananã contra a cidade de Tel Aviv, lá em Israel, que dizimou aí a vida de cerca de 1.200 cidadãos israelenses. No dia seguinte, a partir do dia 8 de outubro, o exército israelense fez uma incursão em Gaza que demorou cerca de 15 meses, que só veio aí a ser finalizada no início desse ano, no início do governo Trump, com um acordo de cessar-fogo. Durante esses 15 meses aí de ocupação do exército israelense na faixa de Gaza, morreu cerca de 40 mil cidadãos palestinos, sendo a grande maioria mulheres e crianças. Como a faixa de Gaza de fato está destruída, inabitável, como disse o presidente Donald Trump, é necessário que haja de fato uma reconstrução daquela região. O Trump defende a saída dessas pessoas para outros países. Eu já afirmei que o Egito não aceita, a Jordânia também não aceita, embora que algumas semanas após esse encontro entre o Trump e o Netanyahu, o rei Abdullah II da Jordânia se encontrou com Donald Trump também no Salão Oval ali da Casa Branca, e embora inicialmente ele seja contrário a receber cidadãos palestinos, ele afirmou ali que estaria disposto a aceitar receber cerca de 2.000 crianças palestinas que estão ali tratando de câncer, ou seja, né, antes não aceitava ninguém, mas agora mudou o discurso e já aceita ali as crianças palestinas que estão tratando de câncer. Qual que é a carta na manga que o Donald Trump tem para obrigar esses países a aceitarem esses cidadãos palestinos, ainda que temem sofrer algum tipo ali de caos social, né? No Egito, por exemplo, se o Egito aceitar esses cidadãos palestinos, não só
ele vai estar podendo importar para dentro do seu território agentes do Hamas ali infiltrados, como também você vai ter uma população que vai ser extremamente marginalizada, você vai ter ali a criação de favelas, né, como a gente fala aqui no Brasil, de áreas pobres, sem infraestrutura básica, sem os recursos básicos para aquelas pessoas viverem com dignidade, aonde consequentemente você vai ter muita pobreza e muita violência. A Jordânia também tem uma visão parecida, porém a carta na manga que os Estados Unidos têm é que, por exemplo, em relação ao Egito, o Egito recebe bilhões e bilhões de dólares em ajudas militares dos Estados Unidos. Trump ameaça cortar essa ajuda militar caso os egípcios não aceitem receber esses refugiados palestinos. Porém, existem muitos cidadãos palestinos que, vivendo aí na faixa de Gaza, querem continuar vivendo na faixa de Gaza, ainda que suas casas, o seu território ali, o seu lar estejam destruídos. E isso seria então uma espécie de deslocamento forçado da população palestina, o que a comunidade internacional condena e considera como limpeza étnica. O que vem a ser limpeza étnica? Limpeza étnica é nada mais nada menos do que você retirar a população nativa de um local, do seu local de origem, mandar essa população para fora de forma obrigatória e repovoar aquele local ali com uma outra população. É mais ou menos a ideia aí que aparentemente o Trump quer fazer. A comunidade internacional, como eu disse, rechaçou essa ideia, não só países do mundo árabe, como o Egito, a Jordânia, a própria Arábia Saudita, que é um player muito importante ali no Oriente Médio, né, disse que esse plano é um plano que não deve ser levado a sério, não deve ser levado a cabo. E para a Arábia Saudita, a criação ou a fundação do Estado palestino é algo inegociável. Então a gente vê que a Europa também, diversos países se pronunciaram, o presidente Lula também se pronunciou dizendo que é algo assim que não deve ser feito, que são os palestinos que devem reconstruir a faixa de Gaza e viver ali. O Trump, inclusive, até mesmo na coletiva de imprensa junto com o Netanyahu, ele falou que irá take over, né, que é o verbo tomar em inglês, ele irá tomar a faixa de Gaza. Então, é um plano, digamos assim, totalmente insano, desumano, considerado ali por muitos como uma espécie de limpeza étnica da população da faixa de Gaza. Mas e você, que nos escuta aqui no canal Geopolítica na Rede, o que você acha? Você concorda com esse plano do Trump? Você acha que esse plano é o melhor para a população palestina, o melhor para a população da faixa de Gaza? Ou você acha que não, que o Trump está errado, que de fato isso é uma limpeza étnica, isso é um crime contra a população palestina? Deixa suas opiniões aqui no comentário. Como eu disse, curta, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser.